Obrigado, Senhor, por estares aqui presente no meio de nós. Derrama a tua bênção poderosa sobre os nossos corações, sobre aqueles que estão conosco pelos meios de comunicação, do mesmo modo como se estivessem presencialmente. Derrama a tua bênção poderosa, Senhor. Sopra o teu Espírito Santo, que renova e transforma todas as coisas. Sopra o teu Espírito Santo, Senhor. Traz de novo aquela alegria, aquela paz. Renova o primeiro amor. Renova o fogo que um dia ateaste nesse coração. Senhor, eu te peço que nesse início de pregação, envie as tuas legiões angélicas, Senhor. Envia os teus santos anjos e expulsa toda a potestade do mal, aqui e nas nossas casas. Visita, Senhor, e nesse momento se estabeleça a tua paz, a tua bênção e a tua graça. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens persigam e combatam os demônios por toda parte, refreando a sua audácia e precipitando-os no abismo. Quem como Deus? Ninguém. Ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. E ainda nesse clima de oração, Deus lhe pague, meus irmãos, esse ministério maravilhoso. Nós vamos continuar esse acampamento em que Deus está fazendo novas todas as coisas. Deus está capacitando o nosso coração para a luta, para a batalha. Quem aqui está sentindo o sopro do Espírito Santo já começando a agir dentro de si, diga eu. Quem aqui sabe que vai sair daqui revestido mais ainda com a armadura do cristão para vencer o inimigo, para vencer o mal, diga eu. Quem aqui estava dormindo, mas está acordado, cheio do Espírito Santo, diga eu. Amém, Jesus. O Senhor quer fazer como o Tomé, não é? Dizia, Tiago Tomé dizia, Deus já fez tantos milagres nesse lugar. Deus já fez tantos milagres. E agora é na sua vida, filho. É na sua vida, filha, que Ele quer fazer. Grandes milagres Deus faz todos os dias para aqueles que têm fé. Quando eu fui à Terra Santa, e no Santo Sepulcro, local onde Jesus ressuscitou, quando naquele momento breve eu coloquei minhas mãos ali, o Senhor falou ao meu coração, o cristianismo nasceu de um milagre. A igreja nasceu da ressurreição de Jesus. Eu sou um Deus de milagres. O Senhor quer fazer milagres na nossa vida. Milagres, como diz em Efésios 3, maiores do que aqueles que você pede, maiores do que a gente possa imaginar. Eu trouxe mais cedo uma pregação sobre a necessidade do jejum. E eu mostrei para vocês que o jejum não é algo que é bom que a gente faça, é algo necessário. Irmão Luiz Maria, eu sou doente, eu tenho um problema de saúde, tem um jejum próprio para cada um. Você não vai ficar doente, você vai melhorar de saúde. Você vai às vezes parar de comer aquilo que você gosta e começar a comer aquilo que te faz saudável. Jejum sempre faz bem, né? Mas sempre quando tiver humildade. Se você faz obra de caridade para aparecer, perdeu a graça. Se você faz jejum para aparecer, perdeu a graça. Até rezar, se for para aparecer, Jesus fala em Mateus capítulo 5. Das 3 obras de misericórdia, quando você vai jejuar, não saiba a esquerda o que faz a direita. Quando você vai orar, não faça para os outros te aplaudirem. Quando você for fazer jejum, alegra o teu rosto, para que não saibam que você jejua, né? Então Jesus ensina a fazer com humildade. No Cântico dos Cânticos tem uma palavra que diz assim, nós faremos para ti, ó esposa, brincos de ouro, cravejado de
Brilhante, não, de prata. Santa Teresinha achou estranho isso. Ué, quando você tem um metal precioso, você vai cravejar esse metal com coisas mais preciosas ainda. Essa é a lógica. Normalmente não tem um objeto de ouro cravejado de prata, mas o Cântico dos Cânticos diz: nós faremos para ti pingentes, brincos de ouro cravejado de prata. Santa Teresinha vai explicar. É porque na linguagem espiritual, o ouro representa a virtude mais importante que existe, o amor, a caridade. Mas se essa virtude não estiver cravejada da virtude da humildade, não adianta nada. Você dá esmola, mas com o coração orgulhoso para aparecer, perdeu a esmola. Você faz jejum e se acha mais santo que o seu irmão. Normalmente quem faz um jejum de coração se acha pecador. Eu estou reparando os meus pecados porque eu sou pecador e bato no peito. Agora, se for para me achar mais santo que o outro, jogou no lixo. E até rezar. Eu rezo muito, mas sou muito melhor do que essa gentalha. Jogou no lixo. O seu ouro tem que estar cravejado de prata, como diz o Cântico dos Cânticos. Então, se você faz com humildade, aí vale a pena. Como é que eu sei se eu estou fazendo na humildade, irmão Luiz Maria? Um dos passos é você ter um diretor espiritual. Ter alguém que te orienta na sua caminhada. Pode ser um padre, pode ser um leigo também. Como é feliz quem vive em comunidade, porque tem um coordenador, tem alguém para dar satisfação da sua vida espiritual. Uma vez Santa Faustina, ela quis fazer um jejum por uma alma que estava no purgatório. Ela que tinha esse dom de às vezes ver as coisas sobrenaturais. Uma vez apareceu para ela uma religiosa, uma freira, que estava sofrendo no purgatório. E ela disse: por favor, faça um jejum para que eu seja aliviada desses anos que eu devo ficar no purgatório. Santa Faustina foi a superiora e disse: eu posso fazer um jejum por uma alma do purgatório? Aí a superiora disse assim: com a saúde que a senhora tem, de jeito nenhum. Se Nosso Senhor quer que a irmã faça um jejum, que Nosso Senhor lhe dê saúde para você fazer esse jejum mais rigoroso, né? Aí ela disse: Senhor, eu não posso, a obediência não me permitiu jejuar. Então eu ofereço o sacrifício da minha obediência por essa alma do purgatório, para aliviar as dores dessa alma. Então ela depois, em seguida, viu essa alma não estava mais no purgatório, apareceu gloriosa e disse: se você oferecesse o jejum, se a madre desse permissão e você oferecesse o jejum, eu iria ser aliviada das minhas dores. Mas pelos méritos da sua obediência, eu não só fui aliviada, mas o Senhor já me levou para o céu. Então, quando o nosso sacrifício, nossa esmola, estão revestidos da bênção da obediência, estão revestidos de humildade, porque Santa Faustina diz, Jesus diz a ela, o diabo pode até fingir que no manto da humildade, uma pessoa enganada pelo inimigo pode fingir que é humilde, mas ela não consegue fingir que é obediente. Uma vez, São João Bosco teve um sonho, que era um sonho profético. Ele viu no céu São Domingos Sávio. São Domingo ensinou várias coisas a ele. E ele perguntou assim: qual é o pecado que é o mal, origem de todos os males, origem de todos os pecados? Se eu fosse perguntar para vocês, o que vocês diriam? Qual é o pecado que é a origem de todo o pecado? Ih, só os grilos. Desobediência. Mas a resposta de Dom Bosco foi o orgulho. Porque a Bíblia diz... E a teologia católica ensina que a raiz de todos os pecados foi o orgulho. E Dom Bosco respondeu certo. Mas aí Domingos Sávio perguntou: é verdade, mas aonde que na vida pessoal concreta o orgulho se manifesta? E ele não soube responder, e vocês souberam: na desobediência. Uma pessoa orgulhosa não obedece. O diabo, quando manifestava no tempo de Jesus, dizia: eu sei quem tu és, o Filho de Deus, tu és o Santo dos Santos, o Santo de Deus. Ele dizia vários títulos, dizia que Jesus era Deus, mas o diabo nunca diz que Jesus é o Senhor.
Nunca o diabo diz que Jesus é o Senhor. A Bíblia diz que ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser por uma ação do Espírito Santo. Eu não disse que você já estava sentindo a ação do Espírito Santo desde o início? Declara agora comigo, feche os seus olhos e diga assim: Jesus Cristo é o meu Senhor, é o Senhor da minha vida, da minha história, da minha família. Eu livremente te escolho, Senhor, como meu Senhor e Salvador. Esse gesto tão simples e é tão poderoso. Ninguém pode fazer isso que você fez se o Espírito Santo não estiver agindo nessa pessoa. Eu vi uma pessoa que estava durante um ano possessa do demônio ficar liberta. O padre Rufus esteve na nossa casa a primeira vez em 2009 e essa mulher estava há um ano possessa. Tentou, confessou, comungou, mas não conseguiu. O padre fez uma oração simples, deu a absolvição dos pecados dela e ele fez essa oração de senhorio de Jesus e ela ficou liberta para sempre. Então, Jesus ser o Senhor da nossa vida é obedecer ao Senhor. E obedecer ao Senhor nem sempre é fácil. Como Tiago Tomé dizia, o nosso tema de hoje é um tema que não é fácil, mas é necessário. E o tema que a gente viu antes, sobre o jejum, vai nos ajudar muito a alcançar a vitória desse tema que nós vamos falar agora, que é o perdão. O perdão é algo que não é somente humano. O perdão é sobrenatural. Você já viu um cachorrinho perdoando? Já viu um cachorrinho ficando com mágoa, com ressentimento? Decidindo, será que eu perdoo? Será que eu não perdoo? Então, ele é algo da decisão do livre-arbítrio do ser humano. Mas viver o perdão em certas situações extremas, a força humana não consegue. Somente Deus agindo em nós. Existe algum perdão que é mais fácil. Um filho que apronta, né? Uma pessoa que você ama, que cometeu um pequeno erro. Mas existem traições, existem feridas, que só Deus agindo em nós, para nós podermos perdoar. Somente o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, não consegue perdoar em algumas situações que nós passamos. Jesus foi a primeira pessoa que pisou nessa terra, que ensinou a amar até os inimigos, e não só disse, mas viveu. No alto da cruz, quando aquele bandido, porque a Bíblia fala, na tradução de Mateus fala ladrão, mas na tradução de Lucas fala malfeitor, porque um pequeno ladrão nunca era pregado na cruz. Jesus pregado na cruz, significa que ele era um dos piores. Só quem eram os piores malfeitores eram pregados na cruz. E quando aquele homem ruim, que fez muita coisa ruim, ouviu Jesus fazendo algo que não era humano, era divino, o coração do homem de gelo se derreteu. Quando Jesus gritou para aqueles que o odiavam, para aqueles que feriam o seu coração e o seu corpo, maltratavam, cheios de ódio: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando Dimas ouviu Jesus falando isso, o seu coração se abriu de esperança. Se ele perdoa até esses piores que fazem o mal a ele, ele vai me perdoar. É algo divino, e o coração daquele homem se transformou por essa palavra de Jesus. Eu e você não conseguimos amar os inimigos, perdoar de coração, se não for por uma graça de Deus, se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. E Deus dá a sua graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Por isso que é fruto da oração. Perdoar é fruto da oração. Eu quero contar para vocês um testemunho de uma pessoa que achou que não conseguiria perdoar, porque o perdão é mais difícil quando é de pessoas próximas, quando é de pessoas que você ama muito, de pessoas que você não esperaria aquela decepção, aquela traição, pessoas que deveriam te amar,
o pai, a mãe, e talvez tenha rejeitado. Esse perdão mais difícil, que eu quero contar um testemunho que me marcou muito, sobre o poder da oração para que a gente consiga perdoar. Uma jovem estava trabalhando conosco num retiro de jovens, e ela foi dar o testemunho dela sobre perdão. E aquilo ali me marcou demais, porque ela era uma religiosa, uma freira, e ela contou a experiência dela quando pequena. Quando ela era pequena, ela e a irmã dela sofreram muito durante alguns anos, vendo seu pai sempre bêbado, sempre chegando em casa, batendo, espancando na sua mãe, né? Não tendo tempo para elas. E depois de algum tempo, esse pai abandonou a família, elas pequeninas, e o pai abandonou. A mãe sofreu bastante para cuidar das filhas, e ela nutria dentro do coração dela um ódio, uma vontade de encontrar o pai dela, para jogar na cara dele tudo que ele merecia, uma raiva, uma vontade de que ele pagasse tudo aquilo que ele fez com elas, e cresceu com isso. Mas, em determinado momento, ela começou a participar de um grupo de jovens, e no grupo de jovens ela foi orientada a rezar uma Ave Maria toda noite pelo seu pai. Mas eu não quero rezar por ele, eu não gosto desse homem e tal. Mas você vai rezar pela conversão dele e para você conseguir perdoar o seu pai. Só por obediência, só porque ela estava buscando a Deus, experimentou o amor de Deus na vida dela, ela estava obedecendo e rezando essa Ave Maria. Toda noite ela rezava, sem muito gosto, sem muita vontade, rezava a Ave Maria pelo pai dela. E nessa Ave Maria, ela achava que ela não tinha perdoado o pai. Ela continuava com a mesma vontade de jogar na cara dele tudo que ele merecia ouvir, de que ele pagasse tudo que ele tinha que pagar. Mas se passaram os anos, e ela já uma moça jovem, aconteceu do seu pai aparecer. Apareceu um trapo, um resto de gente, como um mendigo mesmo, né? O que a bebida faz com a pessoa, o que o pecado faz com a pessoa. E quando ele apareceu, ele encontrou voltou a casa, a casa de, não lembro qual parente que era, mas ele viu umas meninas pequenas, pensou que eram as filhas dele. E uma parente dele disse: não, fulano, essas não são suas filhas de jeito nenhum, suas filhas hoje são as moças grandes. E nisso apareceu essa jovem, essa filha dele. Ela diz que não sabe explicar o que aconteceu. Na hora que ela viu o pai dela, ela, como a história do filho pródigo, se moveu de compaixão, abraçou o pai dela, foi cuidar das feridas do pai dela, foi trazer comida para o pai dela. Ela não sabe explicar o que aconteceu, porque isso é fruto da graça, é fruto da oração. Às vezes a gente está rezando o rosário, a gente está acordando na madrugada, a gente está adorando Jesus e não está vendo ainda o milagre acontecer. O milagre já está acontecendo. Deus age no silêncio. O inimigo que gosta de barulho, a graça já está acontecendo. Diga isso para você mesmo. A graça que eu estou pedindo, que eu estou precisando, já está acontecendo. Jesus fala em Marcos capítulo 3, quando você pedir algo ao Senhor, já acredita que Ele te ouviu, já acredita que você recebeu. Nem sempre do jeito que a gente quer exatamente, porque às vezes a gente não sabe o que é melhor para a gente, mas já está acontecendo a graça. Ela não sabia que já estava acontecendo, mas na hora que precisou, nem ela se entendeu, nem ela se compreendeu. Ela abraçou, beijou, cuidou, mas a outra irmã dela não estava frequentando o grupo que ela frequentava. A outra irmã dela não estava rezando uma Ave Maria toda noite, pedindo a graça de Deus para tirar esse câncer do coração, que é o rancor, o ressentimento, o ódio. Muitas vezes o câncer mesmo é fruto do câncer interior, do ódio, do ressentimento. E ela falou com a irmã dela, a irmã apareceu lá, e ela disse: vamos lá, nosso pai está aqui. Ela diz: eu não quero, mas é nosso pai, eu odeio ele.
perdoa ele. Ela disse: eu não perdoo. Mas por que? Ele me fez sofrer muito, eu não perdoo. E tomou a decisão. Uma delas se tornou religiosa, a outra se tornou prostituta. Você vê a diferença que o perdão faz na nossa vida. Você guarda ressentimento, ódio, rancor. Quem fica doente não é a pessoa que te machucou, é você. Quem fica longe do Senhor é você. Mas o outro que me machucou, mas esse câncer mortal, muito pior do que o câncer físico, que pode ser até meio de santidade, o câncer do ressentimento, do ódio, do rancor, da mágoa alimentada, só prejudica você. Por isso que eu digo que é uma graça de Deus. Somente quem reza, quem pede, consegue receber essa graça. Pedi e recebereis, batei e a porta será aberta. E Deus quer te dar essa graça. Deus quer fazer isso na sua vida. Então, o Padre Rufus, por exemplo, ele ensinava que existem 3 bloqueios na nossa vida, que se a gente não tirar, a nossa vida espiritual nunca vai avançar. Nunca vai avançar, ao contrário, você pode regredir. Eu fui curado do câncer graças ao Padre Rufus. Ele foi um canal da cura do câncer na minha vida. Ele rezou sobre mim em 2012, quando ele estava lá no nosso mosteiro. Ele disse: difícil o seu caso, porque você fez todo o tratamento, pareceu que ficou bom e agora o câncer parece estar voltando. Ele disse: mas para Deus nada é impossível. Logo em seguida ele morreu. O Padre Rufo morreu como um santo, né? Ele avisou que ia morrer e morreu. No dia seguinte disse: amanhã eu vou estar no céu rezando por vocês. E foi. E o Padre Rufus, logo que morreu, uma irmã me disse assim: irmão, faça uma novena para ele. Ele era um santo, para o senhor ficar curado. E eu pensei: meu Deus, eu já tinha entregue minha doença nas mãos de Deus. As irmãs estavam rezando, mas eu estava confiante. Eu falei para ela: não vou rezar não. Aí quando eu fui para o hospital do câncer, sempre voltava rezando o terço, com a pessoa que me levava. Quando eu voltei, Deus fez lembrar na minha mente as formações que o Padre Rufus dava, e no total dava 9 passos. Eu falei: será que Deus quer que eu faça uma novena? E eu fiz, e pedi um sinal. Um sinal, o médico disse que eu só ficava curado se eu fizesse transplante de medula. Autólogo, né, da minha própria medula. E sem isso eu não ficaria curado. Eu disse: Senhor, se for por intercessão do Padre Rufus que eu vou ficar curado, eu peço para ficar curado sem fazer esse transplante de medula, para que eu tenha certeza que foi a intercessão dele. E dito e feito, Deus fez a graça, fez o milagre, e eu estou curado para a glória de Deus, né? Para a honra e glória de nosso Senhor. Até um médico que mostrava o meu caso para vários estudantes, né? Olha aqui, olha como era grande o tumor dele e tal, olha, agora ele está curado e tal. O médico foi, no dia de Santa Teresinha até, ele já foi para Deus, e eu fiquei. É um mistério de Deus. Mas com esse fato do Padre Rufus, Deus me pediu para divulgar. Eu não vou falar aqui os 9 passos, mas pelo menos os 3 bloqueios que o Padre Rufus dizia. Não existe cura, não existe milagre, não existe graça, se não tirar os 3 bloqueios. Você vai para a cachoeira se banhar, mas você está protegido por uma capa. Você pega um pote, quer encher o pote, mas o pote está com a tampa. Se não tirar a tampa, não vai encher o pote. Se não tirar o bloqueio, a graça não vem. Então, os 3 bloqueios, toma nota no seu coração. Primeiro bloqueio é o arrependimento dos nossos pecados. Eu peço a Deus a graça, mas eu não quero seguir a vontade de Deus. Não tenho humildade de me arrepender dos meus pecados. O Padre Rufus dizia: sem o arrependimento verdadeiro, sincero, dos meus pecados, e o que a gente falava do jejum ajuda nisso, se vestir de saco e de cinza, simbolizava um arrependimento sincero.
parar de culpar os outros, parar de acusar os outros. Minha culpa, minha tão grande culpa. No final de tudo vai ser eu e Deus. Na hora do meu juízo, vai ser eu e Deus. Então para de julgar, para de condenar, para de apontar o dedo. Primeiro cuida do seu coração, da sua alma diante de Deus. Arrependimento. Arrependimento. Quem tiver a coragem de olhar para dentro de si, vai ser curado. Santa Faustina dizia assim: Senhor, eu te peço que eu tenha só 2 olhos na vida espiritual. Um olho para olhar para dentro de mim e reconhecer os meus pecados. Às vezes olhar para dentro de si, tem que ter coragem. Quem aqui já fez a consagração como escravo de amor de Jesus pelas mãos da Virgem Maria? Levanta a mão. Se tiver a correntinha, balança a correntinha. Quem não fez, está feito o convite. Sua vida não vai ser a mesma depois que você fizer a mais perfeita entrega à Virgem Maria. Quando a gente faz os exercícios para se consagrar a Nossa Senhora com a perfeita consagração, a gente passa uma semana de desapego, 12 dias desapegando das coisas do mundo, 7 dias de autoconhecimento. Quando chega nessa fase, quase todo mundo quer desistir. Ave Maria, não dou conta não, porque o Espírito Santo começa a mostrar seus pecados, você começa a entrar em pânico. Eu não sabia que eu era tão ruim assim não. Aí São Luís fala: você é mais orgulhoso que um pavão, você é mais colérico que um tigre, você é mais comilão, glutão do que um porco. E ele começa a falar e a gente vai ficando envergonhado. E ele fala: pensa no que tu foste, no que tu és e no que tu serás, para ficar humilde. O que tu foste? Um pouco de lodo. A Bíblia não diz que Deus pegou do barro da terra e fez a gente? Você foi um pouquinho de lodo. Olha aí, fica humilde. Pensa no que tu és, um vaso de escória. São Luís fala. O que é escória? Para quem trabalha com ferragem, né? Quando você esquenta o ferro e tira aquelas ferrugens, aquelas coisas, o resto, você é um vaso de resto. Desculpa dizer, mas a gente carrega um monte de resto aqui, né? É ruim, mas é verdade. E outra, no que foste, no que és e o que tu serás? Um pasto de verme. Um dia, irmão, isso é coisa de falar na pregação, coisa nojenta. Pois é. Eu e você vamos ser um dia pasto de verme, comida de verme. Tinha um santo que ele admirava a beleza de uma princesa. E ele era uma princesa linda, linda, com corpo bonito, rosto bonito, linda. E essa princesa morreu, passaram alguns dias e ele teve ali que cuidar do corpo dela e viu aquele corpo podre. Aquela visão daquele corpo daquela moça linda fez ele se converter e pensar: qual é o valor dessa vida se a gente não pensa na vida eterna? Então pensa no que tu serás. Claro que você vai ser um corpo ressuscitado, você vai ser glorioso, como a Virgem Maria e Jesus estão com um corpo glorioso no céu. Você vai ressuscitar. O corpo e o sangue do Senhor que você recebe na Eucaristia é o corpo e o sangue glorioso que já está semeado em você. Você vai ressuscitar, mas aqui para essa terra não é nada, aqui é passageiro. Pensa na tua miséria, pensa no teu fim e não pecarás jamais, diz a palavra de Deus. Arrependimento sincero, te humilha diante do Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Segundo bloqueio é o perdão. Se eu dou o primeiro passo, o primeiro bloqueio eu tiro, quando eu vejo a minha miséria, eu dobro meus joelhos e peço a Deus que me perdoe. Como é que eu tenho coragem de dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu sou um miserável, eu fiz pecados horríveis, me perdoa, e eu saio absolvido dos meus pecados. Quem se confessa com frequência tem mais facilidade para perdoar, viu? Porque quem se confessa com frequência começa a enxergar sua miséria e toda vez que recebe o perdão de Deus sente a misericórdia. Como é que eu vou ter coragem de pedir de joelhos ao Senhor: me perdoa? E quando o meu irmão falha comigo, quando o meu irmão me fere, sendo que eu preguei Jesus Cristo na cruz com os meus pecados e ele me perdoou, aí eu pego ele pelo colarinho e quero esganar meu irmão. Quem recebe o perdão de Deus com frequência não quer se vingar do irmão que erra contra você. Quem vive o arrependimento com profundidade vai ter mais dificuldade de viver o ressentimento,
a vingança. Então, o segundo passo é o perdão. Se Jesus, quando ensina a gente o Pai Nosso, são 7 pedidos no Pai Nosso. Dos 7, só um Jesus repete, Jesus insiste. Está lá em Mateus capítulo 5, ou capítulo 6, deixa eu ver aqui. Está lá, Mateus capítulo 6. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. O Senhor quer que o nosso coração seja livre, mas se a gente não se decidir pelo perdão, a gente não consegue. Muitas pessoas estão com doenças graves porque não perdoaram. Muitas pessoas não conseguiram um grande milagre na sua casa. Você que pede pela libertação do filho, você que pede pela libertação do esposo, da esposa, mas você tem mágoa dentro do seu coração. Você que vai para o altar do Senhor receber o corpo e o sangue do Senhor e odeia o seu irmão e rejeita o seu irmão. A palavra de Deus diz muito clara: se você está para fazer sua oferta no altar, primeiro vai reconciliar com o teu irmão e depois apresenta a tua oferta. Senão não vai adiantar de nada. Mas aí, irmão, o meu coração, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Então não posso mais comungar. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu quero perdoar, mas a ferida dói demais. Eu quero perdoar, mas eu não consigo nem olhar para a cara dessa pessoa. Eu quero perdoar, mas ainda está muito grande a chaga dentro de mim. Eu posso comungar? Pode, deve. Só que na comunhão você vai dizer assim para o Senhor: a única coisa que eu te peço, meu Deus, tira esse mal do meu coração, cura minha ferida, porque está doendo demais. Eu quero unir a ferida do meu coração ao teu, Jesus. O coração de Jesus foi ferido pelo amigo, Judas, cravou uma espada de traição, pelas costas Judas cravou Jesus. Eu me uno à tua dor, e eu quero perdoar. Vamos ficar de pé um instantinho? Eu queria pedir, olha que lindo, a florzinha da minha vocação está aqui, Deus fala até nisso. Eu queria pedir a você que agora fechasse os seus olhos um instante e peça ao Senhor que te dê um coração puro agora, um coração que não julgue o seu irmão, um coração que pare de acusar, pare de condenar, pare de destruir com palavras, com fofoca, aquelas vinganças que são, eu não me vingo não, mas eu vou soltando palavras, denegrindo meu irmão, diminuindo. Eu digo que perdoei, mas ainda trato diferente. Como nesse testemunho que eu contei, essa jovem, ela pensou que não conseguia perdoar, mas ela não se cansou de pedir a Deus. Não se cansou de clamar a Deus. E quando junto com a oração nós fazemos também o sacrifício, porque o reino dos céus é para os violentos. O reino do céu não é para quem é mole não, molenga não. É para os corajosos, que querem enfrentar essa tendência que existe dentro de nós, de vingar, de fazer justiça, entre aspas, do nosso jeito, e não imitar Jesus. Deus vai fazer justiça, filho, mas que não seja do seu jeito, do jeito de Deus. Peça ao Espírito Santo agora, que venha purificar o seu coração, que venha também consolar o seu coração, porque eu sei que existem feridas que dói demais. Mesmo que eu tenha me decidido por perdoar, a ferida não cura de uma vez, mas quando eu transformo essa ferida em amor, quando eu me uno a Jesus crucificado, e mesmo doendo eu grito: Pai, perdoa, perdoa esse esposo que traiu, perdoa esse filho ingrato, perdoa essa esposa que abandonou a casa, perdoa esse pai que não deu atenção, perdoa essa mãe que trata diferente,
Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem, mesmo doendo. Que poder tem essa oração? Filho, Deus conhece o teu coração. Deus vê a tua ferida. E Ele, como Pai, Ele te une a Jesus na cruz. Ele também vai te unir a Jesus na ressurreição. Mas não deixe o inimigo usar da tua dor para você se vingar de outro. Às vezes a gente se junta com outras pessoas feridas também para fazer o mal aos outros e não percebe que estamos sendo usados pelo inimigo. Deixa o Senhor limpar o teu coração. Pai, me dá um coração novo. Eu quero ser livre desse ressentimento. Eu quero ser livre dessa prisão. Tira essa coisa ruim de dentro de mim. Talvez você esteja pedindo com muita fé para você, mas talvez você esteja rezando agora por alguém que você ama, que está doente pelo ressentimento, que está doente pelo rancor. Quantas vezes o Senhor permite que uma pessoa na família fique doente, para que todos os outros se convertam, se reconciliem, façam as pazes. Agora, o Senhor quer usar você para ser canal de reconciliação para sua casa, mas primeiro tem que ser o seu coração. Irmão Luiz Maria, eu já perdoei todo mundo, mas pensa naquela pessoa que mais te machucou e derrama agora a bênção, o amor sobre ela. E deixe através dessa oração, através dessa canção, o Senhor tirar esse fardo do teu coração. Deixe o abraço de Deus envolver o teu coração e te fazer livre, livre no Espírito Santo. Deus vê o teu coração, Deus sonda com grande compaixão. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da tua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no teu Senhor. Pensa no teu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar, filho. Pare de se maltratar. Não queira culpar aos outros. Não queira aos outros culpar. Toma a tua decisão por Jesus. Diga por hoje não. O Senhor quer te dar um coração livre, filho. Por hoje eu não vou mais pecar. Estende a tua mão para o teu Senhor. Estenda a tua Ele está vendo mão a sinceridade do teu coração. e abra o teu coração. Volta para o teu Senhor. Volta pro teu Senhor. E se abra ao novo que Deus está fazendo em E ti. se abra a restauração. Com Cristo você vai superar. Com Cristo você vai superar. Você vai vencer essa batalha, sim. Todas as tristezas passar. Todo pecado vencer. Todo o pecado vencer. Novo homem, uma nova mulher. Novo homem vai. Toma posse disso. Nascer. Pare de se maltratar. Pare de se maltratar. Recebe o Espírito Santo, filho. Queira aos outros
É o Espírito Santo que está te dando força nessa oração. Por hoje não. Eu me decido, Senhor, para ser livre. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a tua mão E abra o teu coração. e abra o teu coração. Volta para o teu Senhor. Volta pro teu Senhor. Deus está fazendo novo na sua E vida. se abra a restauração. Com Cristo, Com Cristo você vai superar todas as barreiras passar. todas as barreiras passar. Todo pecado você vai vencer. Todo o pecado vencer. Novo homem, uma nova mulher. Novo homem vai nascer. Peça o Espírito Santo agora, filho. Peça o Espírito Santo, filha. É só Ele que te capacita. É só Ele que te dá força para amar, para perdoar. Peça agora o Espírito Santo. Reconhece tua fraqueza. Para de arrumar culpados. Para de olhar para a vida dos outros. E olha para o teu coração. Deixa o Espírito Santo agora tirar esse câncer de dentro de você. Tirar esse rancor, esse ressentimento. Deixa o Espírito Santo agora agir e orar em você. Se você ora no Espírito, deixa o Espírito orar. Se você quer orar com as suas palavras, abre os teus lábios e clama. Se você quer ajoelhar, pede esse milagre que começa dentro de você. Senhor, eu quero ser livre. Senhor, eu quero ter um coração limpo. Senhor, eu quero deixar de ser essa pessoa ressentida, amarga. Tu sabes, Senhor, das minhas feridas do passado, mas eu não quero ser escravo dessas feridas. Não quero carregar esse mal dentro de mim para sempre. Senhor, me dá força. Senhor, me levanta. Espírito Santo de Deus, vem orar em mim. Vem fazer essa obra nova em mim. Eu quero abraçar aqueles que eu disse que nunca iria abraçar. Eu quero rezar por aqueles que me feriram. Eu não quero ser escravo, Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu recebo o teu Espírito Santo. Faz em mim o que eu sozinho não consigo fazer. O Senhor fala agora para você, filho, que foi vítima de racismo tantas vezes, e você criou uma crosta grossa no seu coração, e você ficou fechado com as pessoas por causa disso. O Senhor hoje tira esse fardo do seu coração. O Senhor mostra que Ele sofreu o mesmo que você, e Ele hoje cura o seu coração dessas feridas repetidas. Você que foi motivo de bullying tantas vezes, pela sua altura, pelo seu peso, por defeitos que você tinha, o Senhor vem curar não somente as feridas, mas o Senhor vem transformar em amor, em perdão. Jesus olhava com compaixão. Aquelas pessoas que feriam Jesus eram mais doentes do que Ele. As pessoas que te machucavam eram mais carentes que você, mais doentes, infelizes. O Senhor tira do seu coração esse modo de olhar o seu pai com acusação somente. Você não sabe a história do seu pai. Você não sabe a história da sua mãe. O Senhor te dá um novo olhar, um olhar de compaixão, um olhar de ver o seu pai e a sua mãe como alguém que precisou e não recebeu, de alguém que também passou pela rejeição, de alguém que precisa da sua oração. O Senhor que mandou rezar pelos inimigos, talvez o inimigo entre aspas seja esse perdão que não foi dado para alguém dentro da sua casa, que precisa da sua oração
para se curar, talvez para se salvar. O Senhor te dá um novo olhar, um olhar do amor, porque é o Espírito Santo que está agindo dentro de você, é o Espírito Santo, você que está implorando ao Senhor essa cura, essa vida nova. Quanto mais você se humilha agora na presença do Senhor e você reconhece como uma criança necessitada da graça, mas o Senhor está agindo, Ele está no meio de nós curando, Ele está agindo, Ele está tocando nessa ferida. Você não queria lembrar desse passado, mas o Espírito Santo te faz lembrar, não para te fazer sofrer, mas o médico só toca na ferida, dói, mas é porque Ele está curando, é porque Ele está transformando a dor em amor, Ele está transformando, e Ele pode fazer isso, para te fazer uma pessoa livre, para te fazer uma pessoa leve, cheia de Deus. O Senhor te diz ainda: filho, eu estou te dando a minha graça, eu estou te dando a força que sozinho você não tinha. Eu estou fazendo e operando em ti uma obra linda, uma obra nova. Mas acolhe a minha palavra, acolhe o meu abraço, e não mais se maltrate, e não mais acuse o seu irmão. Não volte o seu olhar para outras coisas, mas olha para mim. O meu olhar vai curar o teu olhar. O meu olhar de amor por ti vai curar a tua história. Por isso, ainda uma vez, com essa canção, declara diante do Senhor que você não é mais escravo, que você não vai mais ficar se maltratando e remoendo o passado, mas entregando essas feridas no coração de Jesus, fornalha ardente de amor, mas entregando a sua história para aquele único que pode transformar e está transformando a sua história. Pare de se maltratar. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar, diga por hoje não. Eu me decido, Senhor. Por hoje eu não vou mais pecar. Segura na mão do seu irmão do seu lado. Estende a sua mão para o seu irmão agora. Dá a mão. É um sinal. E abra o teu É um sinal de um coração reconciliado na fraternidade. Volta pro teu Senhor. Se aproxima quem está mais longe. Segura na mão do seu irmão. E ergue a mão do seu irmão bem alto. Com Cristo você vai superar. Você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem vai nascer. Essa mulher é você, olha para o seu irmão do seu lado, diz: é você esse homem novo, é você essa mulher nova. O Espírito Santo está agindo em você, Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo o teu clamor. O que você não conseguia, a graça de Deus está fazendo por meio da oração. Você vai conseguir sorrir como você não sorria. Você vai ver como as graças de Deus vão fluir muito mais pela sua decisão, pelo perdão. Você está realmente se armando como um combatente na oração. Você está realmente se fortalecendo da armadura do Senhor. E eu te digo, a vitória não é uma possibilidade. A vitória é certeza para quem escolheu Jesus, para quem escolheu o perdão. Pode aplaudir, aplaude a obra linda que Deus está fazendo dentro de nós. O terceiro bloqueio que o Padre Rufus dizia
não é o nosso assunto agora, mas é a renúncia de toda prática oculta, de todo envolvimento com o mal. E eu quero terminar essa pregação pedindo que você tome nota de 3 meios que você a partir de hoje vai vivenciar para poder viver na liberdade do perdão. O primeiro deles, você vai pedir todos os dias a Deus, como essa jovem que eu contei. Pede todos os dias, uma Ave Maria que seja, mas se quiser você coloca na sua missa, coloca essa pessoa mais difícil de conviver, essa pessoa mais difícil, todos os dias reze pelos seus inimigos, combinado? Primeira arma, a oração, mas a oração todos os dias. Segunda arma, você vai meditar a paixão de Cristo. Você quer perdoar de coração? Perdão não é um dia só, não é um momento só agora. Todos os dias, aquela dor, quando dói a lembrança, eu transformo em oração. Se você meditar a paixão de Cristo, mas meditar mesmo. Você já leu algum livro sobre o Santo Sudário? Você vê mesmo que Jesus sofreu na paixão. Isso vai ajudar você a fazer o seu jejum. Você vai conseguir fazer um sacrifício, algum tipo de jejum bem feito, unido à paixão de Cristo, para conseguir perdoar essa pessoa. E o terceiro, você vai fazer um gesto de caridade. Você quer se libertar totalmente? Nessa intenção de conseguir perdoar, você vai praticar a oração, você vai praticar o jejum e você vai também dar uma esmola, fazer gestos de caridade. Se você faz essas 3 coisas, São Pedro Crisólogo diz, é a oração infalível e você já venceu, é mais que vencedor. Aplaude o Senhor, porque hoje e amanhã e nesse acampamento ainda tem mais armas que o Senhor quer te dar, mais passos de vitória, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar em pé, encerrar esse momento, cantando assim e nos preparando para essa hora da misericórdia que se aproxima. Pare de se maltratar.